Tudo bem, pessoal? Anderson aqui. Vou falar para vocês hoje de um Masterclass que eu participei em 2012, 2013, não tenho certeza, do contrabaixista Dave Holland. Dave Holland é um contrabaixista aí do jazz, da música instrumental. Incrível, né? E Dave Holland nasceu em 1946 em Kingdom. E ele, aos 5 anos, ganha o primeiro instrumento, que é um ukulele. Já começa a brincar com esse instrumento. Aos 10 anos, ele ganha uma guitarra e começa a participar de alguns grupos já, com os amigos dele. Já começa a formar umas bandas ali. Aos 13 anos ele ganha um contrabaixo, e aí como não tinha contrabaixista nos grupos que ele tocava, ele decidiu tocar o contrabaixo, e aí foi por um bom tempo assim. Com 15 anos, ele já estava tocando 4 noites por semana já, então já estava ganhando dinheiro tocando, e ele disse que não conseguia mais estudar e tocar, e ele falou que queria ser músico de verdade, acabou deixando a escola para se dedicar a estudar o instrumento e a tocar. Com 17 anos, ele está tocando em um grupo que já fez turnê pela Alemanha e tal, e ele vai junto nessa turnê. Só que aí esse grupo consegue um contrato maior e precisava ter 18 anos para assinar esse contrato. Ele tinha 17 e o grupo decide assinar o contrato e fazer essa turnê, né, esses shows aí mesmo sem ele. E aí ele acaba ficando em casa estudando. Ele falou que teve tempo para estudar, tempo para conseguir tocar e ver outros músicos tocando. E nesse período, ele fala que ele começa, já está tocando bastante interesse por tocar, ele começou a procurar nas rádios quem são os top 40, os top 40 músicos que tinha na época ali, né? Então ele falou que começou a procurar e ele conheceu o Ray Brown. Ouviu, né, alguma coisa do Ray Brown, e ele falou que quando ouviu aquilo, ficou louco, foi procurar alguma coisa onde tivesse o Ray Brown como baixista. E ele encontra 3 discos do Oscar Peterson. E ele fala que quando ele coloca esses discos aí, começa a escutar o grupo tocando, ele falou que foi para um outro lugar, assim, né? Ele começa a pirar mesmo assim, e fala, putz, isso aqui é uma outra coisa e é isso que eu quero buscar. Então ele começa a tocar, se dedicar, e ele tocando com alguns grupos, mesmo nessa época que ele estava estudando bastante, aparece uma pessoa procurando contrabaixista e trompetista para tocar no grupo dele, quer dizer, para tocar com eles. E aí ele chama e ele deram um calhamaço de partitura para ele, só que ele não sabia ler partitura. Então, nessa época que ele estava lá na casa dele, estudando e vendo shows, ele falou que começou a estudar leitura de partitura também. Ele se virava com cifra. E com a leitura da partitura, ele já consegue, no final do verão, disse ele, que já conseguiu se virar, já conseguia ler a partitura e tal. E ele consegue uma turnê com um cantor chamado Johnny Ray, que já estava mais famoso nos Estados Unidos e tal. E aí ele conseguiu essa turnê e ele foi tocar com esse cantor. E ele disse que quando ele começou a tocar com esse cantor, ele começava a conversar com os pianistas, com o pessoal que ele queria saber sobre harmonia, sobre essa parte técnica do instrumento, sobre improvisação, sobre toda essa parte que envolve essa parte de mais técnica do instrumento e mais técnica dentro da harmonia, né? Então ele começa a conversar com essas pessoas e falar. Ele diz que leitura é muito importante, claro, mas assim, que ele falou que a música vem a partir da escuta mesmo, assim, né? Que é muito importante você saber ler, né? Saber ler a partitura, mas que a música acontece a partir do contato que você tem com ela, esse contato da escuta, né? E aí ele diz que são 3 fases que ele escutou o Clark Terry falando, que são 3 fases que a gente tem dentro desse processo. Então, eu vou pegar aqui. A primeira fase importante é a escuta, que é a imitação. A segunda é a assimilação e a terceira é a inovação. E ele diz que uma criança aprende assim também, né? Quando é uma criança, ela aprende imitando, ela assimila aquilo enquanto ela vai crescendo, e na adolescência ela começa a inovar, porque ela já pegou aquela informação e ela começa a fazer as coisas da própria forma, né? Que ela quer fazer. E aí tem as referências que ele tem: Jim Garrison, Scott LaFaro, Charles Mingus e Ray Brown. Ele falou que esses 4 baixistas foram os 4 baixistas que ele colou assim para ouvir por muito tempo, e aí ele estudava esses baixistas. E ele disse que nessa fase de imitação, de aprendizado, né, ele queria tocar como esses baixistas aí, como esses ídolos dele. Mas ele falou que estudava muito e acabava não soando como esses caras, né? E ele falou, então como que eu vou fazer para conseguir soar da minha forma, né? Então ele falou que começou a meio que desencanar de querer só imitar os caras tocando e começou a tocar do jeito que ele tocava. E é claro que da forma que ele toca, de alguma forma, essa influência também está ali, né, no som dele. E ele falou que isso acontece. A gente toca e a nossa influência aparece ali
também, né? Então ele começa a estudar e aí ele começa de 64 a 68, ele começa a tocar com muita gente, começa a tocar com um grupo de rock, grupo de pop, grupo de jazz, grupo música clássica, ele falou que tocava tudo. Mas em 66, na verdade, ele decide que ele queria ser músico de jazz mesmo, assim, e queria ser músico de estúdio, para conseguir tocar com várias pessoas, né, com vários músicos de jazz que queriam gravar. E só que ele não consegue fazer isso, ele continua tocando com muita gente, até que em 68 ele decide que para ele tocar jazz, ele teria que ir para os Estados Unidos. E de alguma forma assim, onde ele conseguiria essa informação, vamos dizer assim, né? Então ele resolve ir em 68 para os Estados Unidos. Só que em 68 mesmo, ele vai tocar em um lugar, em um bar, chamado Ronnie Scott. Ronnie Scott foi um saxofonista que tinha esse bar aí, né, de jazz. E quando ele estava tocando, entra o Miles Davis e vê ele tocando, e o Miles Davis chama ele, né, convida ele para tocar no grupo, na gig que ele estava montando, né, na turnê que ele ia fazer, enfim. Então ele acabou tocando com o Miles Davis um tempo aí. E ele falou, quando ele estava tocando com o Miles Davis, ele falou assim, puta, eu não vou tocar com muita gente, eu vou tocar agora com o Miles, mas o que, que eu posso fazer para melhorar assim, o meu som? O que, que eu posso fazer para contribuir com, com essa gig que eu tô tocando? Que, na verdade, né, o Miles, na época, era alguém que ele já admirava e teve essa chance, essa oportunidade de tocar com ele. Então ele pensou no que ele poderia fazer para se destacar, né, ou para melhorar o som dele, para ajudar no som do Miles. Então, ele falou que aprendeu muita música. Aprender música era um dos pontos que ele devia fazer e observar muito, né? Ele falou que isso é um ponto que, assim, escutar o que estava acontecendo para saber como contribuir. Acho que a partir desse ponto é que ele falou assim, não, posso contribuir a partir disso, né? Interagir com o grupo, né? Então, ele toca por um bom tempo com o Miles e a partir daí a carreira dele começa a crescer, né? Muito. E ele fala que aprender música é aprender sobre si mesmo, né? Então, se uma pessoa é muito egoísta, ela vai passar isso no som dela. Se uma pessoa é extrovertida, ela vai passar isso no som dela. Se uma pessoa que colabora com todo mundo, isso aí vai ser passado no som. Então, ele falou que essa é um ponto importante de você observar quando você está aprendendo música, né? Então, aprender sobre si mesmo, né? Então, esse é um dos pontos importantes que ele destaca aí nesse ponto. E ele diz que tocar, né, e escrever música é muito importante para você conseguir fazer ou passar por um ponto que você precisa, um processo que você está passando naquele momento técnico mesmo. Então ele fala que é muito importante compor mesmo, né, escrever música. Ele fala que quando o Coltrane começou a escrever Giant Steps, era tipo um exercício que ele fazia para resolver alguma coisa técnica, resolver alguma coisa que ele precisava resolver enquanto instrumentista, enquanto músico ali de palco, né, que tocava com o grupo dele. Então ele falava que precisava, e era muito importante isso, e é muito importante esse processo, né? Ele fala que todo músico deveria compor, porque no processo de composição você está trabalhando tudo que você precisa, né? Ou estudando tudo que você precisa estudar para resolver esses processos que você tem enquanto músico, né? Outra coisa que ele diz também é que em algum momento o músico ele quer muita informação, né? Então quer comprar todos os discos, quer tocar tudo, quer estudar tudo ao mesmo tempo. E ele fala que é uma grande tolice isso, na verdade, né? A forma que ele diz. Ele fala que, claro, ele passou por isso e todo mundo passa por isso, mas ele fala que tenta criar com menos informação, né? Com menos coisas que você tem, você pode criar ou conseguir criar a partir daquilo, né? Mas que não tem jeito, que é um processo que a maioria dos músicos ou todos os músicos passa por isso, né? Mas ele falou, se você conseguir observar isso antes de passar por esse processo, é melhor, né? Porque aí você já vai estar conseguindo criar com menos coisas. Se eu não me engano, o Miles Davis, ele tinha 9 discos ou 4 discos, eu não lembro agora exatamente, mas eu acho que em 4 anos ele tinha 9 discos e esses 9 discos eram os discos que ele escutava durante esses 4 anos. Se eu não me engano é isso, depois eu confirmo essa informação. E aí você consegue
absorver o máximo de informação de cada disco, né? Cada solo, cada parte de harmonia, cada parte que tem ali. Então, esse é um ponto que o Dave fala, acho que, né, quando ele quis dizer isso, né? De você não querer toda a informação do mundo, né? Principalmente hoje em dia, em 2023, que a gente está aqui agora, que a gente tem muita informação fácil, que muitos estudantes de música nunca ouviram um disco inteiro, assim, né? Ouve um trecho de uma música do outro, uma música do outro, mas nunca parou para escutar um disco. Então, isso faz parte desse processo também, né? Dave fala que hoje em dia ele consegue tocar, compor bastante e tocar, convidar os músicos que ele quer tocar, né? Então, ele falou que isso é um prazer, né? Você poder chamar quem você quer tocar para participar do seu grupo, né? Então, ele fala que esse processo de criação, esse processo de escrita, de composição, o que ajudou ele também a chegar nesse ponto, né, de conseguir entender, se conhecer como músico e saber o que e quem ele precisa para tocar com ele quando ele está gravando, né? Então, esse é um ponto bem legal. E aí, acontece, ele dá algumas dicas aqui, que eu vou passar aqui, ó, deixa eu pegar a anotação aqui. Ele recomendou um livro aí para os contrabaixistas, né? Um livro que ele estuda, chamado Técnica de Arco Contemporânea, Fred Zimmermann. Então é um livro que ele estuda, ele falou que os exercícios desse livro ele estuda até hoje, estuda todos os dias. Então esse é um ponto. Depois eu vou colocar no podcast, eu vou ver se eu consigo colocar, porque eu consegui gravar algumas partes que ele toca, né? Ele faz os exercícios e dá alguns exemplos. No podcast eu vou colocar esses áudios aí, uns trechos desses áudios. E ele indica também 2 livros, que é O Jogo Interno da Música e O Jogo Interno do Tênis. E aí foram abertas algumas perguntas e eu peguei algumas perguntas aqui que eu achei interessante. Uma pergunta o que ele estuda? Então ele falou de alguns processos. Uma coisa que ele falou que ele estuda todo dia é um processo rítmico. Ele estuda algumas claves rítmicas. Ele fala que isso ajuda na independência dele como música, na parte de interiorização rítmica, e o que ele consegue passar, reproduzir para criar as músicas dele, né, para as composições dele. Então ele fala que ele pega alguns exercícios rítmicos, ele começa a estudar, e aí depois aquilo ele passa para a composição dele, né? Ele consegue passar isso para a composição que ele faz como uma forma de exercício e acaba virando a música, né? Uma outra coisa, um rapaz perguntou como ele se via nessa parte de improvisação, né? Nessa parte de tocar junto com outros grupos. E ele fala que tocar é um processo que você está dentro e fora ao mesmo tempo, né? Quando você está improvisando, porque você está observando todo mundo que está tocando e ao mesmo tempo você está se escutando para saber o que está acontecendo dentro de você para você colaborar com esse grupo. Então, esse é um dos pontos também que ele fala. E uma questão também que perguntaram sobre composição, né? Como que é essa forma de compor, como que ele faz para compor ou estudar isso. E ele fala que no processo de composição é a mesma forma no processo de aprendizado de um instrumento ou de um gênero, no caso do jazz ou de improvisação, no caso assim. Ele fala que você tem esses 3 mesmos processos, que é imitação, assimilação e inovação. Ele fala que esses 3 processos são os mesmos processos que a gente tem na parte da composição, né? Então, ele dá algumas referências que ele tem como compositores. Um dos compositores que ele fala é o John Coltrane, Wayne Shorter e Kenny Werner, que é um pianista também. Ele fala que esses 3 foram referências para ele no começo assim de compositores. E ele falou que é o mesmo processo. Ele imitava a forma de tocar, a forma de escrever, a forma de harmonizar e fazer todo esse mesmo processo. Depois de um tempo, ele começa a ter o próprio processo, né? Ter a própria forma de compor, começa a ter a própria linguagem, a própria característica, né? De você ouvir falar, esse aqui é Dave Holland, ou enfim, qualquer outro músico, né? E ele fala que uma coisa importante que a gente precisa observar, mesmo quando a gente vai copiar, é como está a estrutura daquela música, né? Então, se você quer quer imitar um determinado músico, então você precisa prestar atenção em tudo. Parte rítmica, parte melódica, parte harmônica, como que a harmonia funciona com a melodia. A melodia dura um compasso, dura 2 compassos, essa harmonia fica por esses 2 compassos, é mais ou é menos? Como que a harmonia cruza com a melodia, como está escrito isso?
ritmicamente harmônico, como, né, o ritmo harmônico, como que está sendo esse ritmo harmônico? É uma harmonia que a cada tempo ela troca harmonia, demora 2 tempos, 4 tempos, 8 tempos. Então, ele fala para você observar tudo isso. Tudo isso faz parte de um processo de observação que depois você também vai imitando e assimila e inova, né? Então, esses são os 3 processos. Ele fala também que ele faz análises de Bach, Stravinsky, Beethoven, Brahms, enfim. Ele continua fazendo análises até hoje das músicas, porque isso ajuda também ele no processo da escrita, no processo da análise em geral, né? Que ele precisa fazer. E, no fim, ele toca algumas coisas que eu vou colocar no podcast também. E é muito interessante. E eu vendo ele tocar, realmente é muito intenso, assim, né? Eu tava quase de frente para ele, assim. Então, é muito intenso, assim. Você vê essa forma que ele fala, quando ele fala que tá dentro e fora ao mesmo tempo, não só com um grupo, mas tocando sozinho, porque tem vídeos dele no YouTube tocando show dele de 1 hora e pouco, contrabaixo solo. E é incrível, assim. E essa parte de você ver o quão profundo ele vai quando ele está tocando, está improvisando, assim. E a gente, de frente para ele, a energia que a gente percebe e a intensidade que ele está tocando é incrível. Então, caso você tenha a oportunidade de ir num show dele ou de algum outro músico, observe isso também, porque isso é muito importante para nós que somos músicos, para termos como referência e inspiração para que a gente leve isso para a nossa música também, ok? Então, esses são alguns pontos que o Dave falou e alguns pontos que eu achei importante, que eu anotei e tirei aqui para a gente ouvir e saber da história um pouco dele, tá bom? Abraço!